Um chefe afegão, escondido em uma fortaleza numa montanha. Ela é uma fortaleza natural, esta rocha gigante. É o desafio final para o maior conquistador do mundo. Alexandre era especialista em tornar o impossível possível. Seus 300 guerreiros começam um ataque perigoso. Eles subiram como aranhas pela rocha. Destinados à glória ou à morte. Na Grécia Antiga, um jovem príncipe, Alexandre, sonha em se tornar o maior herói que o mundo já conheceu. Ele acredita que seu destino é superar seu ancestral, o lendário Hércules. O meio-homem, meio-deus, cujos feitos heróicos lhe deram um lugar entre os imortais. Ele cresceu sabendo o que queria ser. E exatamente o quão cruel ele precisaria ser se quisesse chegar lá e sobreviver. A terra natal de Alexandre é a região montanhosa da Macedônia. Sua busca pela glória militar foi inspirada por seu pai, o implacável Rei Filipe. Juntos, eles dominaram toda a Grécia. Alexandre aprendeu com seu pai que ele era capaz de fazer tudo. Após a morte de Filipe, Alexandre, com apenas 22 anos, lança a mais ousada campanha militar da história. Com apenas 50 mil homens, ele tenta conquistar o vasto Império Persa. Esse império inclui o território da atual Turquia, no oeste, além da maior parte do Oriente Médio e os territórios do que hoje são o Iraque, o Irã e o Afeganistão. Uma área de cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Ele foi o maior império em termos de território que o mundo já viu. E após uma curta campanha de apenas 4 anos, Alexandre conquistou todo esse império. Mais de 50 milhões de pessoas estavam agora sob seu domínio. Ele queria conquistar. Ele queria, de qualquer forma, colocar o seu nome e reputação na história. Determinado a levar a civilização grega até os confins do mundo conhecido, Alexandre se prepara para invadir um exótico e remoto país a leste, que nem seu herói Hércules havia conquistado. A Índia e seu famoso oceano. Havia uma ideia de que depois da próxima colina ou da cadeia de montanhas havia um oceano, e ele seria o limite do novo império. Mas no meio do caminho de Alexandre, entre a Pérsia e a Índia, estavam a Báctria e a Sogdiana. Territórios tribais onde hoje ficam o Afeganistão e o Tajiquistão. Ele estava entrando em um terreno que havia sempre ficado à margem dos impérios e, na verdade, as pessoas passavam o mais rápido possível por ali, porque era muito difícil controlar aquela parte do mundo. E os senhores tribais daquelas regiões eram muito bons em sumir em meio às montanhas e reaparecer de surpresa, atacando continuamente as forças de Alexandre e negando a ele o controle de que ele precisava sobre sua retaguarda para poder avançar. Esses chefes tribais eram uma grande ameaça para os planos de conquista de Alexandre. Eles poderiam destruir suas linhas de suprimentos. A rota de recrutamento dele vinha desde a Grécia, que estava a milhares de quilômetros de distância. Ele precisava transportar cavalos, soldados e ouro pelas rotas de comunicação seguras. E ele entendia que não poderia deixar áreas instáveis atrás. Esta ameaça às rotas de suprimentos de Alexandre assombrou todas as forças militares modernas que tentaram dominar a região. Vemos isso com os soviéticos no Afeganistão e com os americanos e com os ingleses. É uma área muito difícil para operações militares.
Após servir por diversas vezes no Afeganistão, o Major Rusty Bradley se tornou um especialista nos diversos perigos do terreno afegão. Há bem poucas passagens que permitem entrar ou sair dessas montanhas de granito. Então, em muitos casos, nós precisamos pensar em métodos pouco convencionais para conseguir conduzir operações contra forças inimigas que moram nesse terreno difícil. Cada comboio é uma oportunidade de atacar as linhas de suprimentos. Organizar uma campanha de contra-insurgência contra os senhores tribais escondidos é um dos maiores desafios para qualquer general. Para Alexandre, esses chefes militares eram como as cabeças do monstro Hydra, derrotado por seu herói Hércules. Você corta uma das cabeças e aí outras duas aparecem em algum lugar. E você nunca tem uma chance de atacar o inimigo como um todo e de esmagá-lo de modo que ele não consiga voltar de novo e de novo e de novo. Alexandre levou 3 anos de repressão brutal para destruir estes chefes tribais. Exceto por um. Seu nome era Oxyartes. Oxyartes era o típico chefe tribal dessa região na época. Com Alexandre, o novo rei, chegando na região, ele decide arriscar. Essa era uma boa chance para aumentar o seu poder. A resistência de Oxyartes e de sua tribo é o último obstáculo antes que Alexandre possa lançar sua invasão da Índia. Mas este poderoso chefe tribal tem uma fraqueza. Sua filha, de 16 anos, Roxana. Seu nome quer dizer estrelinha. Ela é tida como uma das mulheres mais lindas da Ásia. Mantê-la em segurança era sua obsessão. O plano de Oxyartes era se esconder na rocha Sogdiana, uma fortaleza em uma montanha ao norte do Afeganistão. Com 20 quilômetros de circunferência, ela se eleva até quase 900 metros de altura. De lá, ele ainda consegue atacar as rotas de suprimentos de Alexandre. Então Oxyartes pensou, eu posso ficar aqui em cima com minha família, minha tribo e meu povo, pois Alexandre não tem nenhuma chance de subir até aqui. Essa fortaleza é impenetrável. O desafio de Alexandre é grande. Antes de poder avançar rumo à Índia, ele precisa invadir esta fortaleza nas montanhas e capturar Oxyartes. Ele começa enviando patrulhas de reconhecimento até o pé da montanha para recolher informações. Alexandre, como qualquer bom comandante militar, sabe que o tempo gasto com reconhecimento nunca é desperdiçado. Sua força de reconhecimento descobre rumores de que mais de 1000 rebeldes ocupam a montanha. Alexandre tem pelo menos 10 vezes mais soldados com ele. O problema é como forçar um combate. Um dos jeitos de se aproveitar do seu conhecimento da região seria tentar descobrir se há uma rota escondida que permita chegar até seu objetivo sem ser detectado. Mas a rocha Sogdiana não tem nenhuma rota desse tipo. O único acesso ao cume é uma trilha estreita, íngreme e descoberta. Um ataque frontal em massa seria suicídio. Um cerco poderia forçar Oxyartes a sair. Mas as informações recolhidas indicam que Oxyartes tem estoques de comida e suprimentos grandes o bastante para aguentar vários meses. Uma fortaleza dessa só seria construída perto de uma nascente ou de uma fonte de água. Cercos são extremamente caros, demoram demais e a vitória nunca é garantida. Alexandre não está disposto a esperar. A primavera já chegou.
E ele quer continuar a marchar rumo à Índia o mais rápido possível. Ele envia um mensageiro a Oxyartes e seus rebeldes, prometendo poupar suas vidas caso se rendam imediatamente. Senão, eles sofrerão as consequências. Ele esperava que a reputação que ele havia conquistado seria o bastante para alcançar o seu objetivo, para conseguir fazer o seu inimigo aceitar o que queria sem ter que lutar. Mas da segurança de sua fortaleza nas montanhas, o confiante Oxyartes e seus rebeldes zombam do maior conquistador do mundo. Eles olham para Alexandre lá embaixo e dizem: Alexandre, se seus homens tiverem asas, voe até aqui. É o único jeito de você conquistar a montanha. A resposta do chefe tribal deixa Alexandre furioso. Ninguém desrespeita o homem que é conhecido no mundo todo como o Rei dos Reis. Ele jura mostrar aos rebeldes do que heróis de verdade são capazes. Ele não podia deixar este chefe tribal simplesmente desafiá-lo e passar a impressão de que ele havia derrotado o grande Alexandre. A provocação do chefe tribal de que só soldados com asas poderiam alcançá-lo aumentou a determinação de Alexandre. É o tipo de coisa que instigou a mente de Alexandre. Tudo bem, como é que eu posso fazer o impossível? Acampado ao pé da rocha Sogdiana, Alexandre prepara sua estratégia. Seus soldados não vão precisar de asas. Apenas de força, resistência e nervos de aço. Ele ordena que seus comandantes reúnam 300 voluntários. Os melhores escaladores de seu exército. Alexandre comandava o que certamente foi o exército mais étnico e socialmente diverso que já existiu no mundo. Ele tinha soldados gregos, persas, do Levante, tinha egípcios. Quando ele precisava de um soldado especializado para fazer um trabalho, ele conseguia. Queria homens experientes em escalada, porque estava claro que seria uma missão incrivelmente perigosa. Entre seus voluntários estavam antigos pastores das montanhas, acostumados a escalar colinas íngremes. E também membros de sua infantaria de elite, conhecidos como os hipaspistas, que estavam sempre na linha de frente nos ataques às muralhas inimigas. A operação especial que Alexandre elaborou exigia furtividade e esperteza. Seus homens devem escalar 900 metros de montanha à noite, silenciosos como aranhas e sem alertar o inimigo que está na fortaleza em seu topo. O objetivo era chegar a um ponto acima da base rebelde. Alexandre sabia que a aparição súbita destas tropas seria um choque tão grande que os rebeldes se renderiam sem lutar. Ele inspirou seus 300 soldados com a promessa de glória em combate. E para um deles, ele prometeu muito mais. Ao primeiro soldado que alcançasse o topo da montanha, ele prometeu 12 talentos. Um talento corresponde a 25 quilos de prata. Isto era o equivalente a cerca de $250 mil para a primeira pessoa que chegasse ao topo. Podia parecer uma missão suicida, mas os voluntários de Alexandre estão bem motivados. Isso é o que bons líderes fazem. Eles não gritam e mandam. Eles sabem como pedir. A escalada está marcada para as 9 horas da noite. Antes de partirem, Alexandre deve decidir a rota pela qual seus escaladores vão subir. Seu instinto é sempre fazer o inesperado.
Às vezes, você só tem uma tropa pequena à sua disposição, mas você ainda precisa causar um grande impacto com ela. Pelos números, você não pode fazer isso buscando um combate frontal. Então, ao invés disso, você usa essa tropa de um jeito inteligente e inesperado. Ele escolhe a face mais íngreme e perigosa da montanha. Essa é uma das táticas preferidas de Alexandre. Atacar o inimigo onde ele menos espera um ataque. Esse costuma ser o ponto mais vulnerável. Ele era um homem que conseguia sempre descobrir como aplicar com precisão o golpe de misericórdia no psicológico do inimigo. Como ele não pode atacar o inimigo diretamente em sua fortaleza nas montanhas, ele vai destruir o moral deles, fazendo seus soldados surgirem como se tivessem poderes sobrenaturais. Ele está tentando usar esse truque contra um povo muito supersticioso. E ele queria que acreditassem que eles tinham voado até lá. Com a hora combinada chegando, os escaladores de Alexandre terminam seus preparativos. Eles têm 2 árduas noites de escalada pela frente. Estes 300 soldados eram os melhores dos melhores. Eles eram os melhores guerreiros e estavam dispostos a fazer o impossível. Cada soldado deve estar pronto para a batalha, mas carregar pouco peso. O principal era levar algum tipo de arma. Uma espada, talvez. Mas eu acredito que eles acabaram fazendo essa escalada com pouca comida. Então os soldados comem e bebem antes da escalada. Apesar do frio rigoroso da região, eles vestem roupas leves. Eles não podem tentar subir com uma carga muito pesada. Se você vai escalar uma rocha íngreme, você precisa subir com um mínimo de coisas, com quase nada, para chegar ao topo. É hora de encarar a montanha. Os riscos são enormes. O clima extremo pode matá-los. Eles podem cair de grandes alturas ou serem vistos e atacados pelos arqueiros inimigos. Encarar essa escalada exigia bastante determinação e coragem, além de um certo conhecimento em escalada. Os soldados estão competindo para ver quem será o primeiro a chegar no topo. Mas para sobreviverem, alguns se amarram uns aos outros. É provável que um dos escaladores, desses pares ou trios, fosse mais forte que outros. Por isso, eu acredito que eles prendiam uma corda na cintura dos escaladores mais fracos para ajudá-los a subir um pouco mais. As cordas são feitas de fibra de linho, parecidas com as de cânhamo, usadas até hoje. Hoje em dia elas são bem resistentes e alguns tipos de corda aguentam milhares de toneladas, principalmente as mais grossas. Naquela época, eles não tinham essa tecnologia para trançar as cordas tão bem quanto hoje em dia, e elas não eram tão resistentes. Então, se alguém caísse, é provável que a corda não iria aguentar. Com cuidado, os soldados de Alexandre sobem a montanha. Eles procuram desesperadamente por pedras firmes para se apoiar. Alguns carregam estacas de metal. Provavelmente eles prendiam estacas de ferro na parede rochosa. No começo eles prendiam as cordas nelas, mas conforme eles iam prendendo elas nos vãos das rochas, elas serviam como ótimos apoios para mãos e pés. Na completa escuridão, cada passo é uma decisão de vida ou morte. O que eles encararam era um desafio enorme. Estes soldados estavam escalando em um lugar desconhecido. E à noite, tudo ficava bem mais difícil. Eles tinham que tatear para encontrar apoios para as mãos e os pés. Não conseguiam ver se o resto estava por perto ou os perigos que estavam acima ou abaixo. Tudo o que eles podem fazer é ficar atentos e subir aos poucos. Todo mundo sabia que o preço do fracasso seria ou morrer ou ver o outro cara se tornar extremamente rico bem na sua frente. Mesmo se eles não morrerem na escalada, eles ainda estarão em grande desvantagem contra um inimigo terrível no topo.
Em plena madrugada, os 300 soldados de Alexandre já estão há 6 horas nessa perigosa escalada da rocha Sogdiana. Eles subiram cerca de 360 metros. Mas ainda não estão nem na metade do caminho. O que define se uma pessoa é corajosa não é sentir medo, mas continuar apesar do medo. E há muito o que temer além de uma queda de 300 metros de altura nas rochas afiadas. Cada minuto subindo os deixa mais próximos do inimigo. Quando você está marchando rumo a um alvo, você tem que enfrentar o instinto de lutar ou fugir. E tentar manter ele sob controle para conseguir seguir adiante em direção a um inimigo que você sabe que pode te matar se você cometer um erro. Quanto mais perto eles chegam, maior o risco de serem avistados pelo inimigo em sua fortaleza. Deve ter sido uma escalada assustadora. Se eles pisassem no lugar errado ou se alguém soltasse um grito. À noite, os sons podem ser percebidos com mais facilidade. O risco de ser detectado força os soldados a parar de bater as estacas de metal. Uma coisa que nós aprendemos foi sempre falar sussurrando, porque nem sempre dá para ouvir um sussurro a poucos metros. Para subir em silêncio sem as estacas, os soldados se utilizam de uma técnica antiga que envolve pequenas rochas. Guardavam pedras de vários tamanhos e formatos em seus bolsos, alforjes ou sacos, para colocar nas rachaduras durante a subida. Sabemos que pastores usam essa técnica há centenas de anos como um método para prender cordas quando iam resgatar ovelhas. Essas pedrinhas faziam o mesmo que o que hoje nós chamamos de nuts de escalada. E elas têm a mesma função. Depois de fixadas na rocha, elas impedem que a corda solte. Então você passa a corda em uma fresta e a pedrinha é colocada na frente dela como uma cunha. Assim, se o escalador cair, a pedrinha não vai soltar a corda que ela está prendendo na rocha. Habilidosos e determinados, os escaladores de Alexandre continuam avançando. Eles tinham uma versão quase doentia pelo fracasso. Eles preferiam morrer a aceitar a derrota. Um desafio parecido ao de Alexandre é enfrentado pelas tropas americanas no final da Segunda Guerra Mundial, nas montanhas do norte da Itália. O exército americano está abrindo caminho rumo à Alemanha nazista. Mas os alemães ocupavam uma região montanhosa conhecida como a Linha Gótica, bloqueando o avanço dos aliados rumo a Berlim. A única chance dos aliados romperem estas defesas é uma divisão de alpinistas, a 10ª Divisão Montanhista. Ironicamente, ela deve sua criação ao inimigo. A ideia de tropas de montanhistas surgiu com os alemães. Eles tinham tropas bávaras e unidades de montanhistas que eram formadas para combater nas montanhas. Em 1942, o governo faz um chamado para que os montanhistas mais fortes dos Estados Unidos se alistem no exército. Atenção! Homens com experiência em montanhismo, esqui e escalada, por favor, alistem-se. O tio Sam precisa de vocês. Procuravam pessoas que cresceram praticando esqui e pessoas acostumadas com as montanhas. Milhares se alistaram. Campeões olímpicos de esqui, escaladores americanos famosos e montanhistas experientes vindos da Europa em guerra. Após um treinamento exaustivo nas montanhas do Colorado, a 10ª Divisão Montanhista estava pronta para o combate. Em 1945, seus 14 mil soldados estão combatendo em grandes altitudes no norte da Itália. Sua primeira missão foi tomar uma posição inimiga a 600 metros de altura, em um cume chamado de Riva Ridge. Usando cordas e apoios de metal, quase como soldados de Alexandre, eles escalaram a parede rochosa no escuro.
Em um dos ataques mais ousados da guerra, a 10ª Divisão Montanhista pegou os alemães completamente desprevenidos. Essa vitória ajudou os aliados a retomar o avanço rumo a Berlim, apertando o cerco à Alemanha nazista e acelerando o fim da guerra. Na rocha Sogdiana, a vitória dos antecessores dessa tropa montanhista ainda não é nada certa. Os soldados de Alexandre agora enfrentam uma nova ameaça. Eles não tinham nenhuma proteção contra o mau tempo. E na parede rochosa, se uma tempestade cai e eles começam a sentir frio, a única coisa que podem fazer é continuar escalando. No acampamento, quase 600 metros abaixo, Alexandre também está angustiado. Ele é um comandante que está sem nenhuma comunicação com seus soldados. Ele não tinha como receber nenhuma informação do que estava acontecendo lá. Deve ter sido muito estressante, porque Alexandre tinha praticamente apostado tudo em ganhar essa batalha, tomar a rocha Sogdiana e continuar marchando rumo a leste. Lá em cima, o frio congelante ameaça acabar com os planos de Alexandre. As temperaturas despencam abaixo de zero. As mãos congelando, além dos dedos e dos pés. A vista turva e a desidratação devem ter sido simplesmente terríveis. Eles não iam conseguir ver os apoios ou as frestas nas pedras. Então eles iam tateando, procurando lugares para apoiar o pé. E lugares para prender as cordas e se apoiar ou se firmar. Muitos escalam sem corda. Um grande desafio de força e técnica. Se cometessem um erro à noite, o pior poderia acontecer. Qualquer erro poderia ser fatal. Para não alertar o inimigo sobre sua missão secreta, eles morrem em silêncio. Eu não consigo pensar em um jeito pior de morrer do que cair de um penhasco. Antes do amanhecer, Alexandre recebe notícias das primeiras baixas. 12 de seus soldados caíram e morreram. Uma das partes mais desafiadoras de comandar é quando as coisas dão errado. E essa é a prova de fogo de um líder. Ele consegue manter o foco e a calma? Alexandre aceita essas baixas como um preço a pagar para obter um importante elemento da surpresa. Pelo menos por enquanto, ele teve sucesso. Os rebeldes na fortaleza no topo da montanha não têm ideia do que está a caminho deles. A luz do dia logo vai interromper a subida. Para que o plano dê certo, os escaladores precisam esperar o dia inteiro, até que o sol se ponha, para retomar sua perigosa escalada. Mas será que eles conseguem se manter na montanha por tanto tempo sem serem vistos? Sem a ajuda da escuridão, eles estão perigosamente expostos. Eles precisavam encontrar algum canto, alguma pedra, alguma fresta naquela encosta íngreme para se esconder e evitar serem vistos pelas sentinelas. Para que o plano de Alexandre dê certo, o elemento surpresa é crucial. O objetivo principal de Alexandre, ao infiltrar essa pequena tropa na rocha Sogdiana, era psicológico. Ele sabia que aqueles 300 soldados que estavam escalando a montanha não eram numerosos o bastante para conseguir tomar a fortaleza de assalto. O que ele estava tentando fazer
é que os defensores da rocha sogdiana fiquem completamente desmoralizados. Ele quer que eles percebam que a fortaleza que eles acreditam ser impenetrável não está a salvo do exército de Alexandre. Pela manhã, o chefe tribal Oxyartes tem certeza de que ele está totalmente a salvo da superpotência de seu tempo. Do mesmo modo, Saddam Hussein achava estar a salvo das forças americanas que se aproximavam de Bagdá em 2003. Saddam acreditava que a mãe de todas as batalhas iria acontecer. Mas o que aconteceu foi uma batalha rápida e implacável, que traumatizou seu exército. Nós tomamos a decisão de fazer o que passamos a chamar de Thunder Runs. Você envia uma brigada de tropas mecanizadas e blindadas que entram e destroem os veículos. E mostram que, mesmo não controlando o território, conseguiam chegar até o centro de Bagdá. O impacto das Thunder Runs no moral é devastador. O impacto psicológico de ver aparecer no centro da cidade uma brigada blindada americana foi tanto que isso desmoralizou o inimigo. Muitos soldados iraquianos arrancaram o uniforme e desertaram. É o efeito que isso causa. Na rocha sogdiana, Alexandre espera que sua versão das Thunder Runs também destrua o moral dos rebeldes. Para assim se vingar de terem dito que apenas soldados com asas poderiam alcançar aquela fortaleza. Por ironia, essa ideia fantasiosa de uma força militar transportada pelo ar viria a se tornar uma realidade letal. Tudo começou nos anos 1960, na Guerra do Vietnã. Pela primeira vez, helicópteros levaram tropas de cavalaria aérea até áreas de combate isoladas. Eles usavam helicópteros para transportar tropas de contra-insurgência. Isso permitiu chegar até áreas aparentemente inacessíveis, que até então teriam servido como fortalezas para forças rebeldes. Três décadas depois, no terreno difícil do Afeganistão, a inserção de tropas pelo ar foi usada novamente, com efeitos devastadores. Quando invadimos o Afeganistão, nós inserimos os Rangers pelo ar. Nós descemos batalhões inteiros de Rangers. E isso só para a mídia mostrá-los ocupando lugares que o inimigo achava que estavam a salvo. Você desequilibra o seu adversário só com esse impacto psicológico de encontrar o inimigo onde você achava estar seguro e protegido. Essa é a vantagem das forças aerotransportadas. Mesmo sem asas, os escaladores de Alexandre pretendem dar um golpe bem parecido. A 600 metros de altura, eles estão se preparando para a segunda noite de sua escalada silenciosa em direção à fortaleza, 300 metros acima. Cada soldado carrega um tecido branco. Se eles alcançarem o topo da rocha, eles devem balançar o tecido ao amanhecer, como sinal para Alexandre. Depois terão de enfrentar outra ameaça mortal, o inimigo em sua fortaleza. Eles só têm uma vaga estimativa de quantos soldados há dentro da fortaleza. Eles acreditam que estarão em desvantagem de pelo menos 3-1. Tudo o que eles sabem é que se sobreviverem à escalada de centenas de metros e chegarem até o topo, o desafio ainda não acabou. Se depois disso o inimigo resolver atacá-los, então a morte é certa. Esses soldados escaladores têm de confiar em seu comandante genial. Como sempre, há mais um elemento na estratégia surpresa. Assim que os escaladores fizerem sua aparição surpresa acima da fortaleza, Alexandre planeja aumentar a pressão marchando com suas tropas no chão para o ataque pelo estreito caminho até a fortaleza. Ele quer que Oxyartes sinta que não tem mais para onde correr. Ele sempre triunfava por ser inovador e por ser imprevisível.
Nas primeiras horas do dia, ao pé da montanha, Alexandre prepara suas tropas de ataque fora do campo de visão da fortaleza. Você precisa desviar a atenção do inimigo de onde você vai atacar de verdade. Mas Alexandre ainda precisa ver os panos brancos, o sinal de que seus escaladores alcançaram o penhasco logo acima da fortaleza na montanha. Ele sabe que lá em cima, na noite congelante, após mais de 30 horas de escalada na montanha, seus soldados estão quase totalmente exaustos. Perto do fim da escalada, já estavam sem forças. É nesse momento que ficam muito mais vulneráveis. O medo e o cansaço cobraram seu preço. Ao nascer do dia, Alexandre se prepara para o pior dos cenários, em que nenhum de seus soldados alcançou o topo. O tempo passa sem nenhum sinal de movimento no topo. Então, Alexandre vê que mais e mais de seus soldados escaladores estão alcançando o cume da montanha. Surpreendentemente, 270 de seus 300 soldados conseguiram realizar o impossível e chegaram ao topo. Por enquanto, o chefe Oxyartes e seus rebeldes não suspeitam de nada. Eles ainda acham que sua fortaleza é impenetrável. Alexandre tinha que tirar vantagem da situação. É hora de lançar um ataque em duas frentes. Ele ordena que suas tropas em terra avancem pela montanha. E sinaliza aos escaladores no topo da montanha. Surpreso, Oxyartes e seus rebeldes veem a ameaça logo acima deles. Estes só podem ser soldados com asas. Eles estão chocados e apavorados. Alexandre foi capaz de obter uma grande vantagem psicológica. Seu inimigo perdeu totalmente a confiança na vitória. Alexandre ordena o ataque de suas tropas em terra, pressionando ao mesmo tempo por baixo e por cima. Oxyartes se desespera. Ele se vê encurralado. O caos se espalha pela fortaleza. Alexandre desequilibrou psicologicamente o seu inimigo. Ele fez os defensores acharem que seriam completamente massacrados. E eles não tinham como fugir. Acabou. E sem nenhuma batalha. Apavorado, o chefe tribal se rende. Alexandre conseguiu transformar uma postura de luta em uma postura de fuga. O que é quase impossível de fazer. É impressionante. É uma vitória digna do herói de Alexandre, Hércules, cujos feitos o colocaram ao lado dos deuses. Finalmente, Alexandre obteve o controle sobre esta região rebelde. Para reafirmar seu poder, Alexandre vende o povo de Oxyartes como escravos. Mas
Mas ele tem outros planos para Oxyartes e sua bela filha Roxana. Ele tinha começado a perceber que precisava conseguir se encaixar na rede de relação que governavam aquela região e que eram, na verdade, relações familiares. Em outra decisão estratégica brilhante, Alexandre se casa com Roxana. Alexandre usa o casamento para transformar seus inimigos no extremo leste do seu império em seus amigos. Ele transforma o pai de Roxana em seu leal governador da região. Alexandre, o tempo todo tentando estabelecer seu controle sobre a maior parte do mundo que pudesse. E isso significa associar o poder onde quer que ele o encontre. A vitória de Alexandre na rocha Sogdiana abre o caminho para a invasão da Índia. Alexandre pôde avançar com boa e firmeza, marchar para a Índia e buscar o Grande Oceano, a fronteira final de seu novo império. Mas as ambições desse extraordinário líder não têm limites. Depois da Índia, seu próximo plano é conquistar a Arábia. São a determinação e fúria inerentes à personalidade de Alexandre que o fazem seguir em frente, explorar e conquistar sem parar. Apenas sua morte misteriosa por envenenamento ou febre aos 32 anos pôs um fim às suas conquistas. Sua genialidade e seu pensamento inovador o tornaram o maior líder militar de toda a história.